Você já viu uma pessoa endemoniada, com o cão no couro? Uma vez eu tava no culto, eu presenciei essa cena, que não é muito lá agradável de se ver. Mas enfim, eu tava lá, aí o cara, ele falou o seguinte. No caso, o demônio através do cara, né? Ele falou que pra ele, missão dada é missão cumprida. Você sabe que demônios, eles têm essa missão de destruir com a nossa vida, né? A vida do crente, aquele que quer seguir a Deus e quer seguir uma vida correta. Eles vão fazer de tudo pra atrapalhar isso. Aquela cena foi bem forte assim na minha vida. Não desejo que você tenha que presenciar uma coisa dessa. Mas o mundo espiritual tá aí, né? Por a gente não ver muito esse tipo de coisa, e Deus não permitir que a gente enxergue, né, o mundo espiritual como ele realmente é, e só conhecê-lo assim através da Bíblia. Às vezes a gente fica meio sem noção de que tá vivendo nessa realidade. Por ler pouco da Bíblia, por estar muito pouco próximo de Deus, por não ter uma comunhão tão real como deveria ser. A gente perde essa noção dessa guerra espiritual que a gente vive. Antes de gravar esse vídeo, ou quando Deus estava me dando a ideia desse vídeo, com certeza tinha alguns demônios por perto tentando atrapalhar isso. Aí se faz uma guerra espiritual bem grande. Os anjos de Deus, que são mandados para nos proteger e nos guardar, e os anjos de Satanás, que estão tentando nos derrotar a todo momento e impedir que o evangelho chegue ao mundo. Você vai ler a Bíblia, demônio tentando lhe atrapalhar. Você vai pregar o evangelho, demônio tentando lhe atrapalhar. Você vai ao culto, demônios tentando lhe atrapalhar. Se nossos olhos fossem abertos, nós cairíamos para trás, ou pelo menos muitos de nós. Bom, esse vídeo aqui é sobre vencer as tentações. E acredite, muitos de nós caímos em tentações e somos tão fracos para isso porque a gente realmente deixa o capeta mexer na nossa cabeça. O que eu vou falar aqui nessa primeira dica não é a coisa mais importante, e nem geralmente é uma dica. Eu vou falar coisas que são bíblicas aqui. Porque o mais importante eu vou falar depois disso, porque geralmente as pessoas não ligam para o que é mais importante, e é por isso que muitas vezes a gente se dão mal. Mas eu vou falar mais uma parte concreta agora e depois eu vou falar realmente o que realmente vai nos dar a vitória, que é a parte mais espiritual, que se eu falasse no começo, provavelmente quase todo mundo pularia o vídeo. Mas enfim, vamos para o que interessa. Eu não sei se você já ouviu falar daquela frase lá, né? Cuidado com as raposinhas. E vem, né, daquele conhecimento popular que não sei quem é agricultor aí, que sabe que na roça você tem que proteger, porque tem alguns bichos que acabam machucando as plantas e tal. Você tem que cercar, né? Criar um cercado. E tem uns cercados que eles ficam algumas brechinhas. São de vara e ficam umas brechinhas. Alguns animais maiores eles não conseguem passar para pisar nas plantas ali e nem comer o que tá ali. Mas só que quando são filhotinhos, alguns pequenininhos, eles conseguem passar pelas brechas e fazer uma devastação ali. Justamente nesse modelo que Satanás trabalha. Muito difícil você identificar muitas vezes uma tentação de Satanás ou alguma coisa que ele coloca no seu caminho para lhe atrapalhar. São coisas bem pequenas que muitas vezes despertam os nossos desejos que estão amortecidos no nosso coração. Desejos muito malignos. A gente sabe que a gente tem um papel de mortificar a carne todos os dias. Na Bíblia, mortificar também significa adormecer. Esses pecados vão sendo amortecidos dentro do nosso coração, até o dia que Jesus voltar e tirar completamente essa natureza caída e horrível de dentro de nós. Mas enquanto isso, meus queridos, o seu desejo está lá, guardadinho, amortecido no seu coração. Enquanto o Espírito Santo está permitindo ser o rei no seu coração. E aí o que é que acontece? Satanás é tão sutil que muitos cristãos que seguem a Deus, que oram, que leem a Bíblia, eles acabam caindo nessas tentações. A maior arte de Satanás é fazer ele desaparecer e fazer a gente acreditar que ele não existe, porque ele não é tão atuante assim na nossa vida. Só que ele tá aí 24 horas ao teu redor como um leão que ruge, né? É o que a Bíblia fala, tentando te devorar. É por isso que Apocalipse capítulo 3 tem uma advertência que a gente deveria buscar de Cristo o colírio para ungir nossos olhos. Significa um discernimento de você enxergar de longe o pecado e você, aquilo dali é coisa de Satanás. Eu não vou para lá. Porque temos a tendência de se aproximar do pecado o máximo possível. E a gente sempre tem aquela curiosidade. Até onde eu posso chegar e não pecar? Quando na verdade a gente deveria era ficar o máximo longe da tentação. Jesus ensinou a orar assim, não foi? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixe cair em pecado, não nos deixe cair em tentação, que a tentação nem chegue perto da gente. Quer ver um exemplo bem concreto disso? A gente sabe que cada um tem uma tentação diferente, mas, por exemplo, quem tem a tentação de beber, ficar perto de quem bebe não é pecado, mas vai te tentar. Às vezes você passar em frente de um bar, tem alguns amigos seus, né, que é da época da bebedeira, que você tomava uma canazinha. Você passar lá, matar a saudade, dar uma conversadinha, uns 5 minutinhos. Aparentemente não tem problema nenhum, mas é uma pontinha que Satanás usa para levar essas pessoas para beber de novo. Sentir aquele cheirinho, dar aquela aguinha na boca, naquela bebida. Quando pensar que não, ele está tomando uma dosinha. Quando pensar que não, ele está reformulando as teorias sobre bebida na Bíblia. E vai dizer, um golinho só não tem problema nenhum. A Bíblia não condena beber
controladamente. Um golinho social. E nós sabemos que os vícios eles começam com um pouquinho, ninguém começa na tonelada. E aí isso aí já foi, por quê? Por conta daquela conversazinha do começo. Hoje em dia, atualmente, boa parte dos cristãos eles condenam assistir novelas. As igrejas já têm essa cultura de não se assistir novela. Você sabe o que tem nas novelas e que leva as pessoas realmente a mudarem seu comportamento e começarem a praticarem as iniquidades que aparecem nas novelas. No entanto, as séries, que são a mesma coisa, ninguém condena, que aparentemente é uma coisa mais de boa. Só que é a mesma coisa, o mesmo princípio, as mesmas encenações, as mesmas histórias, os mesmos casos, te leva a pecar do mesmo jeito, só que Satanás, ele vai sendo mais sutil a cada vez. Ele cria uma moda nova, com as mesmas tentações, com a mesma forma de te levar ao pecado, só que ele bota outro nome, bota uma moda, faz jovens assistirem e influenciarem outros a assistirem também. Eu não estou falando de série descaradamente de pecado, mas tem um verso bíblico que fala sobre a cauterização da nossa consciência, da nossa mente. Basicamente você ir aos poucos se tornando insensível para algumas coisas. Então, tipo, se você acostuma a ver uma série que mostra um pouquinho de sensualidade ali, mostra um pouquinho de mau caratismo, um pouquinho de desonestidade, uma mentirinha, aos poucos a sua mente ela vai se acostumando com o pecado, porque Satanás ele não está preocupado em te fazer cair hoje, mas se ele puder ao longo prazo e fazendo você amortecer, ele sabe que mais pra frente ele vai fazer você cair em pecados bem maiores. Quer ver um exemplo que pode até ser coisas aparentemente boas e edificantes? Aquele filme do Desmond Doss, lembra? O Desmond Doss, ele é um adventista do sétimo dia. Eu sou um adventista do sétimo dia. Aquele filme, ele é, assim... O povo ama aquele filme ali. Aparentemente parece ser um filme massa, maravilhoso. Eu não veria nenhum problema até em ler o livro. O livro eu li, é interessante. Um belo testemunho ali. Agora o filme... é um dos filmes mais violentos de todos os tempos. Muitos de nós condenamos filmes violentos, não devemos assistir, devemos assistir esse tipo de coisa. Mas o filme do Desmond Doss ele é tremendamente violento. Muito mais violento do que muitos dos filmes de Hollywood de ação. Tem perna voando para um lado, braço voando para o outro. Tem um monte de coisa ali bem explícita. A gente não deveria ver esse tipo de coisa. Completamente inadequado para um cristão assistir um filme desse. Mas Satanás é tão sutil que a gente vê como se fosse maravilhoso. Para que não é um filme produzido por cristãos, tá bom? Aquele filme ali é produzido por Mel Gibson. E olha lá o currículo dele, dos filmes que ele produz. Então, realmente, só vai perceber uma coisa dessa quem realmente usa aquele colírio que Jesus disse lá do Espírito Santo. Mas enfim, tirando essa parte que é mais prática aqui da coisa, o verdadeiro problema não é nem esse, esses são os sintomas. Você acabar vendo esse tipo de coisa, assistindo esse tipo de coisa até o momento que você cai em pecado. O problema é realmente que só Cristo pode nos libertar das nossas tentações, dos nossos pecados. Só Ele tem esse poder. Só realmente quando Cristo realmente reinar em nossa vida, reinar, ser o primeiro e o último, seu princípio e o fim, nós amarmos Ele de todo o coração. Temos um alicerce, um relacionamento muito sólido com Ele, é que nós vamos conseguir vencer esses pecados. Só Ele pode nos libertar verdadeiramente disso. Agora entenda uma coisa, o tempo todo, anjos bons e anjos maus estão numa batalha pela nossa mente. Só que os anjos bons, eles não vão, tipo, te hipnotizar, te forçar a obedecer a Deus ou a segui-lo. Mas os anjos maus, eles vão mexer na tua mente o tempo todo para lhe influenciar para o mal. Se não tiver um esforço pessoal da nossa parte para resistir às tentações e para ficar bem longe delas, tem muita pouca coisa que os anjos bons eles vão poder fazer. Você lê o livro Mensagens aos Jovens, vai explicar bem direitinho essa questão. Tem que haver um esforço pessoal da minha parte. Não tomar cuidado, eu me deixar levar pelas tentações do inimigo e pelas sutilezas dele aí, tipo, tá me expondo a esse tipo de coisa, a esses pecados que são retratados em filmes, em novelas, em outras coisas, em livros. O máximo que os anjos bons vão poder fazer por você é refrear Satanás e seus anjos de te destruir por completo. Isso eles não vão permitir, igual foi no caso de Jó. Mas mais do que isso eles não vão fazer, porque eles não vão te obrigar, como os anjos de Satanás fazem, mexer na tua mente para tentar mudar o teu comportamento e te fazer obedecer. Você não roubou na mão de Deus. Então você tem que exercer o seu domínio próprio. Colocar aí a sua força de vontade também para se unir a Deus por você. Então, quer ser mais forte? Se alimente mais das coisas espirituais, evite tudo que tem cheiro de capeta, de demônio, tem cheiro de tentação e faça valer a pena a sua oração para que Deus te livre dos pecados e das tentações. Porque não adianta nada você estar pedindo a Deus e clamando libertação e ajuda para vencer essas coisas se você, aos poucos, é um ouvinte de Satanás através de tudo aquilo que ele produz e vive ali no limiar entre a santidade e o pecado. Não adianta de nada, você vai ser uma marionetezinha no terreno do capeta. Nunca vai conseguir ser um cristão forte, nunca vai vencer as suas tentações. Quando você realmente decidir ser 100% de Cristo, aí sim você vai conseguir vencer.
Aí você vai ser liberto. Mas enquanto a gente for meio termo, meia boca, meio morno, eu só lamento. É choro e ranger de dentes, porque Jesus está voltando aí. A gente não tem muito tempo para se preparar. Então, meu querido, tome a sua decisão, porque Satanás não está de brincadeira. Para os demônios, missão dada é missão cumprida. Se a missão dele é te derrubar e você não tiver alicerçado em Cristo, decididamente ao lado dele, ele vai conseguir cumprir a missão na tua vida. Deus te livre disso. E que esse vídeo e essas dicas tenham te ajudado de verdade. Se alicerça na palavra de Deus, vai ler Espírito de Profecia, tá bom? E não dá mole pro inimigo não, porque ele não tá de brincadeira. Valeu, galera. Esse foi o vídeo. Espero que tenha te ajudado de alguma maneira. Tchau.